presença de Deus, o nosso Pai. Amém? Você está na presença do Pai. Desde quando você começou a se arrumar nessa tarde, se preparar para dizer: eu vou à casa do Pai, a festa no céu. Amém? Você se alegra por isso? Glórias a Deus. Olha as futuras jovens da igreja aqui, ó. Que coisa bonita. Glória a Deus, né? Amém? Então vamos logo o que interessa. Abram lá em Salmos capítulo 9. Salmos de número 9, versos 1 e 2. Diz assim: quem achou? Quem não achou, misericórdia, Deus me abençoa. Glória a Deus. Salmos 9, verso 1 e 2. Vamos ver, acho que vai ser projetado. Aham, tá aqui. Aleluia, dá para botar no 2 aí. Glórias a Deus. Diz assim: eu te louvarei. É aqui? Isso. Em ti é um primeiro. Eu te louvarei, Senhor. Glória a Deus. De todo o meu coração cantarei todas as tuas maravilhas. Agora o 2: em ti me alegrarei e te exultarei. Ao teu nome, ó Altíssimo, cantarei louvores. Exultarei aqui no grego, ele traz o sentido de exaltar o Senhor acima de todas as coisas. E para nós exaltar o Senhor, como diz no grego original, nós temos que nos desprender de todos os nossos pensamentos, de todas as nossas preocupações, e adorar só a Ele. E deixar que Ele nessa noite entregar, aliás, melhor para Ele, entregar os nossos conflitos, as nossas preocupações, entregar para Ele os nossos fardos e dizer: Senhor, agora nada mais me interessa a não ser o Senhor, e te louvar nessa noite e bendizer o teu nome. Amém? Glórias a Deus. Então o Senhor nos convida nessa noite a adorar e exaltar de todo o coração. Amém? Feche teus olhos agora e começa a orar no teu lugar aí. Começa a exaltar o Senhor. Levante a tua voz. Vamos fazer um barulho santo neste lugar, nessa noite, em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, em tua presença nós te louvamos, nós te adoramos, te exultamos neste lugar, Senhor, porque tu és o Deus Pai, exaltado e glorificado entre todos, meu Deus, entre os céus e a terra. Não há ninguém maior do que o Senhor, Pai. Não há ninguém melhor do que o Senhor, Pai. E nessa noite nós queremos entregar nossa vida, Senhor, meu Deus, as nossas preocupações, Pai, meu Deus, as nossas mazelas, Pai, entregar na tua presença, Senhor, porque nós cremos que o Senhor está aqui, Senhor, e marcou um encontro conosco, Pai, nos trouxe até aqui, Senhor, meu Deus, e por isso o Senhor merece ser adorado e exaltado a partir das nossas palmas, ao cantar ao Senhor, em o nome de Jesus. Você pode glorificar o Senhor? Amém, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Graça e paz, irmãos. Aleluia, o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Amém. Senhor, tu és bom, tua misericórdia é para sempre. Senhor, tu és bom, tua misericórdia é para sempre. Todos os povos te
Todos os dias eu estou em tuas mãos, desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom, com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Que me guie em meio ao fogo, na escuridão, tua presença me conforta. Eu sei que és meu Pai, que amigo és. Eu vivo na bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom, com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom, com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu rendo a ti. Dou o meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou o meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom, com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Rei do meu coração, seja minha fortaleza, minha fonte eterna és, oh minha canção. do meu coração, seja o meu
Rei do meu coração, seja o vento a soprar, minha âncora no mar, ou minha canção. Rei do meu coração, seja o fogo a queimar, a voz a ecoar, oh minha canção. Rei do meu coração, seja o vento a soprar, minha âncora no mar, oh minha canção. Rei do meu coração, seja o fogo a queimar, a voz a ecoar, oh minha canção. Tu és bom, bom, oh, tu és bom, bom, oh, tu és bom, bom, oh, tu és bom, bom, oh. Tu não me deixarás, não me deixarás jamais. 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 Tu és bom, bom, oh, tu és bom, bom, oh, tu és bom, bom, oh, tu és bom, Tu és bom, bom, oh, tu és bom, oh, tu és Tu és bom, bom, oh, tu és bom, bom, oh. Aleluia, Jesus. Às vezes quando a gente fica pensando sobre a bondade de Deus, dá a impressão de que a bondade de Deus está nas coisas que a gente consegue adquirir, ou que a gente consegue fazer, ou que as bênçãos que Deus tem entregado para nós dia após dia. Mas na verdade a bondade de Deus se reflete em Jesus Cristo, no sacrifício dele ali na cruz do Calvário pelas nossas vidas, para que um dia a gente possa chegar na presença de Deus ali no céu e glorificar o seu santo nome e dizer para ele: Senhor, obrigado pelo teu sacrifício ali naquele dia,
Porque Tu és bom, que enviou o Teu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Oh Senhor Jesus, nós queremos essa noite declarar, Senhor, que Tu és bom, mas não por coisas materiais, não por coisas que podemos tocar, podemos ver, mas pela Tua bondade de ter enviado o Teu Filho do céu para que pudesse nos salvar de todas as nossas maldades, Senhor. Oh Deus, essa noite nós queremos nos colocar diante de Ti, Jesus, porque Tu és bom e nós somos maus, Jesus. Oh, nós somos maus, mas pela Tua misericórdia, pela Tua bondade, nós podemos chegar diante da Tua presença. Nós podemos chegar diante de Ti, Jesus. Nós podemos chegar diante da sala do trono. Nós podemos chegar diante da Tua presença. Aleluia. Tu és bom, bom. Tu és bom, bom. Tu és bom, és Fiel em todo tempo, em todo tempo Tu és tão, tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo,
refrigera a minha alma. Tua palavra é a lâmpada para os meus pés, e eu te amo. Eu te amo, e eu te amo. Eu te amo.
a glória, seja a honra, seja a glória, seja a Jesus, só tu és está sentado no trono. Só as vozes agora, ao que está. Ao que está sentado sobre o trono. A igreja. Ao que vive para sempre, sempre, seja a glória, seja a honra e o poder, seja a glória, seja a honra e o poder ao que está sentado sobre o trono, ao que vive para sempre, sempre, seja a glória, seja a honra e o poder, seja a glória, Seja a honra e o poder. ao que está sentado no céu. Ele é o nosso rei. Rei da glória, ao que está sentado sobre o trono, ao que vive para sempre, sempre, seja a glória, seja a honra e o poder, seja a glória, seja a honra e o poder. vai roubar sua glória. Para ti, Senhor. Vai roubar tua glória. A glória é tua, Jesus. Nós amamos tua presença, Senhor. Não há nada, nada, nada melhor do que estar contigo, do que sentir a tua presença, do que entregar, Senhor, a nossa adoração a ti, Pai. Aleluia. Alarachô, laramacho. Tudo vem de ti, tudo vem de ti. Glória a ti.
Aleluia, Jesus. Curve a tua cabeça. Agora pense assim: o louvor que nós cantamos, adoramos, exaltamos o Senhor. Foi preparado uma terra arada, preparada para que a semente da palavra seja semeada no teu coração, no meu coração. Quero que tu peças ao Senhor, diga a Ele: Jesus, Jesus, semeia a tua palavra em meu coração. Senhor, eu quero nessa noite sair daqui com a grande semeadura, para eu poder superar os desafios do dia a dia com a tua semente, poder semear também em outras lavouras e colher vidas para o teu reino. Aleluia. Pode aplaudir o Senhor. Glórias a Deus. Sente. Quero convidar as crianças. Eu orava aqui por essas crianças e quero dizer para vocês que tinha um anjo para cada um, atrás de cada uma dessas crianças e atrás de você também, minha irmã, atrás de ti. Coisa mais linda, que tremendo, como é maravilhoso a gente ter, né? Aleluia. Eu creio que foi a surpresa que Deus me deu essa noite. Eu estava aqui louvando a Deus, glorificando junto com vocês aqui, e Deus disse, Jesus disse: eu quero te surpreender essa noite. E creio que uma das surpresas foi essa, e eu espero que Deus nos surpreenda a todos nós. Eu disse: Deus, não só eu, Senhor, eu quero que toda a igreja seja surpreendida com o teu amor, Pai, com o teu poder e a sua graça, em nome de Jesus, amém? Aleluia, glórias a Deus, aleluia, aplausos para ti, Jesus. Glória a Deus, aleluia. Você que vai trazer o seu dízimo, lembrando que semana que vem é a nossa ceia, amém? E nós vamos ter batismo na ceia, amém? Então nós vamos ter batismo no culto. Nós vamos ter uma piscina armada aqui, com água, e vamos levar pessoas a nascer para Jesus, morrer para o pecado, morrer para a velha vida e nascer uma nova vida em nome de Jesus. Quero convidar a irmã a ficar de pé, que vai se batizar domingo que vem. Olha aí, uma salva de palmas para Jesus. Glória a Deus, aleluia. Então, aqueles que desejam ser batizados, desejam ir mais além, fale conosco, em nome de Jesus. Ainda há tempo, amém? Glória a Deus. Levante a tua mão. Pai querido, nós oramos, Pai, pela vida do pastor, meu Deus, e nós oramos porque nessa noite, Pai, meu Deus, nós o convidamos e o teu Espírito Santo o trouxe, Senhor, e nós cremos, Pai, que tu tens novidades nessa noite, Pai. O Senhor tem milagres, o Senhor tem poder neste lugar, Senhor, e vai usar os seus lábios, Pai, usar a sua vida, Pai, para falar com a tua igreja, Pai. Por isso nós oramos, Pai, meu Deus, e recebemos, Pai, como profeta de Deus, Pai, como homem de Deus, como palavra de Deus, para essa comunidade, para esta igreja, em o nome de Jesus, amém? Glórias a Deus. Hoje alguns irmãos estão na praia, aproveitando os últimos calorzinho, né? Mas, em nome de Jesus, sejam abençoados através dessa filmagem, que vai chegar até eles através do nosso canal do YouTube. Você que vai assistir, se inscrevam neste canal, para que esse canal se fortaleça e vá mais longe, alcance mais vidas. Eu quero agradecer o pessoal lá de São Francisco de Paula, de Vacaria, de Caxias do Sul, que está de Bom Jesus, que tem se inscrito
está se inscrevendo neste canal e tem assistido as nossas lives, né, os nossos cultos. Deus abençoe sua vida em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Vamos levantar aqui. Eu louvo a Deus por poder estar com vocês aqui nessa noite. Então, trazer uma mensagem da palavra do Senhor. Pastor Ivan me falou já bem adiantado no mês, né? E eu me programei, porque também tenho escala lá na comunidade, na igreja onde eu frequento, sou um dos pastores lá. E aí ficou tudo organizadinho e eu pude estar com vocês então aqui hoje à noite. E antes de... Quero que vocês já de antemão abram a palavra de Deus no livro de Lucas, no capítulo 19. Abram a palavra de Deus, deixem aberta e nós vamos orar antes de nós iniciarmos a mensagem da palavra de Deus. Aleluia, Pai. Obrigado, meu irmão. Aleluia, glória a Deus. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, eu te louvo, Senhor, te glorifico pela sua palavra, pela vida que o Senhor tem, meu Deus, nos dado. O Senhor nos ofereceu uma vida, e todos aqueles que, oh meu Deus, se achegam diante do Senhor, aceitam essa vida, Senhor, certamente têm as suas vidas transformadas, Senhor. Certamente, Senhor, vão experimentar, meu Deus, algo, meu Deus, que é sobrenatural, algo, meu Deus, que somente o Senhor, o nosso Deus, o Deus Todo-Poderoso, pode proporcionar a vida dos teus filhos, a vida do teu povo, Pai. Muito obrigado, Senhor, e como o pastor Ivan já tinha orado, Senhor, que a terra está preparada para receber a semente. Deus, Pai, olha, Senhor, sim, essa terra do nosso coração se ainda necessita, Senhor, de que o Senhor regue ela pelo teu Espírito. O Senhor rega agora, Senhor, para que quando essa semente, meu Deus, oh meu Deus, cair no nosso coração, ela venha, meu Deus, brotar, venha crescer e venha frutificar na nossa vida, Senhor, e nós viemos a dar frutos para a honra e glória do Senhor Jesus, e assim, meu Deus, com certeza vamos nos regozijar no Senhor. Obrigado, Deus, em nome do Senhor Jesus, amém? Aleluia. Então, mas primeiro eu queria falar para vocês que eu vi a irmã e o irmão ali, né, que o pastor Ivan me falou que eles estavam vindo aqui, filha do falecido pastor Bruno, né, a família dele cedeu esse terreno aqui para que a igreja fosse então instituída neste lugar, né, que Deus abençoe e continue abençoando a vida de vocês. Conheço o pessoal, mas eu já não lembrava mais de vocês, faz muitos anos, 30 e poucos anos eu frequentei reunião, logo no começo da minha conversão, eu estou convertido há 36 anos, né, que eu me acheguei a Jesus. Então, 30 e poucos anos eu frequentava reunião na casa do seu pai ali, irmã, né, falecido pastor Bruno, e eu fui muito abençoado ali, e aprendi bastante, né, o pessoal vinha de outros lugares ali, lotava, tinha uma garagem enorme lá, e lotava aquele lugar ali. Que bênção era ali a gente receber a palavra de Deus naquele lugar. Nem existia aqui então o local ainda, né, a igreja, né, o prédio, e aí depois veio aqui. Então para vocês verem, 30 e poucos anos convertido, eu converti com 33, final dos 33 para 34, imagina a idadezinha que eu estou. Mas para a honra e glória do Senhor, eu estou bem, tranquilo, 70 aninhos, né? Estou aí. Eu estava falando para o pastor Ivan, coisa boa, ele está de aniversário, não sei se você sabe que ele está de aniversário, é hoje? Ontem, né? Fez aniversário, e até estava perguntando a idade dele. Eu disse, coisa boa a gente chegar na velhice, na presença do Senhor. Que maravilha, né? Então, eu tive uma vida não muito fácil, né? Vivia, então, pela força do meu braço, como muitos viviam e viveram e vivem ainda, né? Até meus 34 anos de idade. Mas aí nessa idade eu me encontrei com Jesus, finalzinho dos meus 33 anos, alguém me convidou para ir na igreja, eu fui, eu gostei e continuei. Claro, dei
no comecinho assim, eu levei mais uns dias, umas semanas depois para retornar na igreja, mas eu tinha gostado, e quando eu retornei, nunca mais saí de congregar, porque eu sei que é bom. Então, meus irmãos, não deixem de congregar, é muito bom. É claro que a igreja não dá salvação para ninguém, quem dá é Jesus, mas o nosso congregar, nós vamos nos alimentar, vamos nos aquecer na fé, a brasa vamos ser um braseiro com a brasa acesa, amém? Aqui nós vamos ouvir a palavra do Senhor, nós vamos louvar a Deus, vamos glorificar, coisa boa, né? A gente louvando a Deus, glorificando a Deus, e recebendo, né? Ali, e o beneficiado, quem é que é beneficiado de andar na presença de Deus, de louvar a Deus, de ter essa oportunidade de louvar a Deus, ter a oportunidade de ouvir a palavra de Deus? Quem é o beneficiado? Somos nós mesmos. Louvamos a Deus, glorificamos a Deus, mas quem recebe, aquele alento, aquela presença do Espírito Santo, né? Que coisa boa, que maravilha, é só abrir o coração. É só abrir o coração, e Deus procura pessoas com o coração aberto. Cuidado, meus irmãos e minhas irmãs, não mantenha o teu coração fechado na presença do Senhor, de jeito nenhum, amém? Abra, não tenha medo que jamais o Senhor vai nos pregar uma peça, mas o que Ele tem para nós é o melhor, é bênção em cima de bênção, amém? Aleluia. E o texto então que eu escolhi para ministrar, quer dizer, que eu escolhi não, que o Espírito Santo colocou no meu coração. Um pregador jamais deve de ter uma palavra que é dele, ele tem que ter a palavra do Senhor. A Bíblia toda é a palavra de Deus, amém? Toda ela, do começo ao fim, é a palavra de Deus, e ela é viva, é diferente de qualquer leitura. Então, na palavra de Deus nós encontramos ensinamentos dos mais variados para nos abençoar, e nós podemos muitas vezes, num determinado texto, nós podemos tecer enfoques diferentes da palavra de Deus, porque quando nós nos debruçamos na palavra de Deus, para ouvir do Espírito Santo, e nós meditamos, Deus traz ensinamentos dos mais variados, dos mais abençoados que nós precisamos, amém, meus irmãos? Talvez no momento que eu estiver ministrando aqui, o Espírito Santo vai falar de muitas maneiras diferentes na tua vida, daquela que eu estou falando aqui. Sabe, eu aprendi, e eu experimentei na minha vida isso. Muitas vezes a gente prega uma mensagem, e o irmão, a irmã, várias pessoas vêm e dizem: pastor, a palavra foi para mim, essa palavra era para mim, olha, e era totalmente diferente da área que a pessoa estava precisando, o enfoque, né, o tema, foi diferente da necessidade da pessoa. Mas eu quero dizer que a gente ministra uma palavra, e o Espírito Santo vai fazer com que seja de acordo com a nossa necessidade, pode ter certeza. E o texto que eu vou ministrar é um texto conhecidíssimo de todos. Se vocês leem a palavra, vocês vão saber, que é bem conhecido, que eu falei para vocês, no capítulo 19, né, do livro de Lucas. Cadê o Lucas? Cadê o Lucas? O Lucas foi trabalhar? Está na porta ali, amém. Deus abençoe o Lucas lá na porta lá. Tá bom, tem o teu xará aqui, eu vou pregar sobre o teu xará aqui, Lucas. Meu irmão Lucas, vou pregar sobre o teu xará aqui. Lucas, amém. Pude conhecer o Lucas, é uma benção esse irmão aí, né? Então, essa passagem então fala de Zaqueu, o publicano. Meus irmãos, então, Jesus, aqui, deixa eu ler o texto primeiro do capítulo 19, do versículo 1 ao 10, diz assim: entrando em Jericó, Jesus atravessava a cidade. Eis que um homem rico, chamado Zaqueu, chefe dos publicanos, procurava ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão, por ser ele de pequena fé e de pequena estatura. Olha, eu quero abrir um parênteses aqui do que o Espírito Santo me chamou a atenção. Eu já tinha ministrado, já ministrei alguma vez sobre um enfoque também sobre Zaqueu, mas não tinha prestado atenção no que o Espírito Santo não tinha me falado, isso que me falou agora. Entrando em Jericó, Jesus atravessava a cidade, e eis que um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos, procurava ver quem era Jesus,
mas não podia por causa da multidão, por causa de ser de pequena estatura. Ele não podia, foi o que o Espírito Santo me revelou agora, eu quero repartir com vocês. Ele não podia ver Jesus. A Bíblia diz por causa de que ele era, talvez baixinho, e a multidão também, ele não era muito alto, e a multidão, então, encobria. E outra coisa, ele não podia ver Jesus na vida dele, no coração dele, porque ele tinha deixado de buscar a Deus, e tinha ido para outro lado, conforme nós lemos aqui, eu vou ler agora daqui a pouco. Ele se tornou um coletor de impostos em favor de Roma. Mas quero dizer para vocês que ele não podia por causa da estatura. Eu quero dizer para vocês, aqui então falou, entre Jericó, Jesus atravessava a cidade, e eis que um homem rico chamado Zaqueu. Outra coisa que não deixa, muitas vezes deixa ver Deus, é a riqueza. Por isso que eu fui tocado pelo Espírito Santo, porque antes de converter eu fui um homem abastado. Pastor Ivan lembra, sabe, falei várias vezes sobre o meu testemunho. Eu tinha empresa, e o dinheiro que eu tinha, os materiais que eu tinha, não me deixava ver Deus. O meu Deus era o que eu tinha, era a riqueza, era a força do meu braço e o dinheiro que eu tinha. Então muitas vezes isso pode ser um empecilho para pessoas se achegarem a Deus. Então Jesus disse que para os homens é impossível, pode ser impossível, mas para Deus tudo é possível, amém? Então nós temos que saber disso também. Eu vou seguir aqui no 4, versículo 4. Então correndo adiante, subiu num sicômoro, a fim de ver Jesus, porque ele havia de passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse: Zaqueu, desça depressa, porque hoje preciso ficar na sua casa. E deixa eu concluir aqui, eu falei para vocês que eu era um homem abastado, então, e eu, para poder conhecer Jesus, me entregar para Jesus, teve que haver, a minha esposa converteu 1 ano antes de mim, e aí começaram a batalhar por mim na igreja, e nesse meio tempo, eu botei tudo fora. Eu dizia que eu perdi tudo que eu tinha. Eu não perdi. Depois Deus me disse: o que tu perdeu, tu não perdeu, tu ganhou. Porque tu perdeu todo o material que tu tinha, tudo que tu tinha, mas tu ganhou a maior riqueza que o ser humano pode ganhar. E a maior riqueza que nós podemos ganhar é Jesus no nosso coração. É nós deixar Jesus habitar na nossa vida. Amém, meus irmãos? Essa é a nossa maior riqueza, em nome de Jesus, é o Senhor. E dali depois, claro, e aí eu fiquei, como diz o ditado, aí com uma mão na frente e outra atrás, aí depois com o tempo Deus me restaurou, e hoje eu me cuido, pude ter novamente uma posição financeira privilegiada, mas me cuido muito, então, porque a palavra de Deus diz: cuide aquele que está de pé, para que não caia. Então eu cuido bastante da minha vida, em nome de Jesus. E não é a questão de posição, é uma questão de andar com Deus, amém, meus irmãos e minhas irmãs? Cuide, para andar com o Senhor, não saia da presença dEle, continue, não permita que o inimigo venha te derrubar, ok? Fique firme diante do Senhor, aleluia, Pai. Seguindo o texto, então, Zaqueu correu, subiu numa árvore ali chamada sicômoro, a fim de ver Jesus, porque ele havia de passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, Zaqueu, deixa eu repetir aqui de novo. Então, correndo adiante, subiu num sicômoro, a fim de ver Jesus, porque ele havia de passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse: Zaqueu, desça depressa, porque hoje preciso ficar na sua casa. Zaqueu desceu depressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que Jesus tinha se hospedado com um homem pecador. Zaqueu, por sua vez, se levantou e disse ao Senhor: Senhor, vou dar a metade dos meus bens aos pobres, e se roubei alguma coisa de alguém, vou restituir 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa,
pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido, ou o que se havia perdido. E estamos nós aqui. Eu estou aqui, vocês estão aqui, porque Jesus veio buscar aqueles que estavam perdidos. Jesus nos encontrou. João 15,16 diz, Jesus disse: não foram vocês que me escolheram, eu escolhi a vocês, para que vocês vão e deem frutos. Aleluia. E precisamos frutificar, amém, meus irmãos? Precisamos frutificar na nossa vida. Então, Jesus, o Filho do Homem, veio buscar e salvar o perdido, e nós fomos achados, amém? Fomos achados por Jesus. Então nós lemos na Bíblia que a missão principal de Jesus vir a esse mundo foi para buscar e salvar o perdido, e isso inclui vocês e inclui a mim também. Então o mundo, meus irmãos, que a gente fala, né, é o sistema. E esse sistema, Jesus já disse que esse sistema, o mundo jaz no maligno, esse sistema é um sistema falido, e ele vai de mal a pior, temos visto isso. Então o mundo está caminhando para a morte, cada vez mais nós vemos pessoas se perdendo então, no sistema desse mundo, com todo tipo de engano e sutilezas, e ninguém escapa. Vou dizer que ninguém escapa de um momento ou outro ser visitado pelo inimigo, por uma tentação, por uma dificuldade. Todos nós, ninguém escapa. Mas uma coisa eu quero dizer e deixar certa, mas nós temos um Deus poderoso, que cada vez que vir qualquer dificuldade, vir uma tentação, vir uma luta, nós podemos nos achegar diante do nosso Deus, amém, meus irmãos? Podemos nos achegar sim e nos livrar de todo e qualquer tipo de problema, todo e qualquer tipo de problema, aleluia, Pai, oh Deus, e eu pude me livrar sim, e eu pude me livrar sempre declarando para o diabo: diabo, eu já renunciei a esse pecado. Cada vez que vinha aquele pensamento, que vinha aquela tentação, que vinha aquele momento, eu declarava: diabo, eu já renunciei, se é, e tenho que fazer isso, já renunciei a esse pecado, já te renunciei, a minha vida agora é de Jesus, eu sou lavado pelo sangue de Jesus. Aliás, no começo eu tinha medo de falar o nome do diabo, eu só dizia: sai para lá que eu já te renunciei, a minha vida agora é de Jesus e eu sou lavado pelo sangue de Jesus. E aí daqui a pouquinho Deus foi me dando coragem, eu comecei a declarar o nome do diabo: diabo, fora, fora da minha vida, eu já renunciei a esse pecado, a minha vida agora é de Jesus e eu sou lavado pelo sangue de Jesus. E eu não fechava a boca e aquilo ia embora, sabe? Depois comecei a declarar mais forte, comecei a chamar Satanás: Satanás, olha, escuta, tu e os teus demônios, eu já renunciei a esse tipo de vida suja, esse tipo de mal na minha vida, a minha vida agora é de Jesus, eu sou lavado pelo sangue de Jesus, e o negócio ia embora. E podemos ainda citar: diabo, fora da minha vida, já te renunciei ao pecado, sou lavado pelo sangue de Jesus, e não aceito a maldição dos meus antepassados, não aceito maldição dos meus familiares na minha vida, em nome de Jesus, amém? Que ensinamento, meus irmãos. Eu fiz isso no começo da minha conversão, que resultado tremendo. Isso foi um livrinho de meia dúzia de páginas, pastor, que caiu na minha mão, que eu emprestei para alguém depois, e esse livro, tomara que ele continue passando de mão em mão, em novos convertidos, porque eu aprendi o que tinha que fazer, emprestei o livro, e deu efeito na minha vida, que tremendo. Foi alguém que Deus abençoou, e usou para colocar aquele livrinho, uma meia dúzia de páginas ali, tu vê, hoje de vez em quando a gente lê uns livros aí com enorme, uns livros dessa grossura, né, e não tem um efeito, né, que tem um livrinho desse de meia dúzia de páginas, né, porque ali contém, então, palavras que falam do nome do nosso Senhor Jesus, aleluia. Então sabemos que o mundo está caminhando para a morte, meus irmãos, então nós temos que nos cuidar, mas ao contrário disto, né, que eu estava lendo aqui, o sistema desse mundo, então tem gente se perdendo com todo tipo de engano e de sutileza, mas ao contrário disto, Jesus veio para buscar e salvar o perdido. E
E Jesus veio então para nos trazer ensinamentos dos mais tremendos na nossa vida, alimento para a nossa alma, para nós nos manter firme de pé, amém, meus irmãos? Vamos nos manter firme no Senhor Jesus. Então Jesus veio para buscar e salvar o que havia perdido. Aqui em João, texto conhecidíssimo que nós temos aqui, em João 3, no capítulo 17, fala sobre a missão de Jesus. Eu quero ler para nós, gente, sei que de repente muitos sabem de cor, né? Mas eu quero ler que diz assim, João 3,17, porque Deus enviou o seu Filho ao mundo. O irmão ainda, não sei o nome do meu irmão ali, falou aqui na hora da ministração ali, né? Falou sobre Jesus, né? João 3,16 falou, né? Porque Deus veio ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. E o 17 diz assim, porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. E nós estamos aqui, o Senhor nos salvou, o Senhor nos deu vida, para que a gente possa gozar dessa alegria e dessa paz, da qual a palavra de Deus promete, uma paz que excede todo o entendimento, que nós não conseguimos entender, mas ela existe, e é para os filhos de Deus, é para aqueles que andam então no caminho de Deus, amém, meus irmãos? O nosso texto diz aqui, que Zaqueu era um homem rico, chefe dos publicanos. Publicanos eram judeus cobradores de impostos, só que os impostos arrecadados não eram para gerir e nem suprir os seus irmãos, a necessidade então dos seus irmãos judeus, e sim eram para arrecadar esses impostos para o Império Romano. Que coisa triste, né? Estavam ali traindo os seus irmãos, e além disso cobravam uma quantia maior e ficavam para si mesmos, e por causa disso então os publicanos eram odiados pelos seus irmãos judeus. Mas mesmo assim Jesus chamou Zaqueu, porque conhecia o coração do Zaqueu. Meus irmãos, como é forte, nós temos uma passagem na Bíblia, lá no Velho Testamento, que quando o Espírito Santo pede para Samuel ir ungir um dos filhos de Jessé como rei, que foi Davi, ali começou chamando o primeiro grandão, tiramos um bom ensinamento também, Deus chama Zaqueu porque Deus conhecia o coração de Zaqueu, e ele queria ver Jesus ali. Então o profeta Samuel vai lá na casa de Jessé, Jessé tinha 8 filhos, e o profeta Samuel olhou para o maiorzão assim, e pensou, é esse aí que Deus vai escolher, um enorme de um homem, forte, bombadão, para rei. E aí Deus disse, não, Samuel, não é esse, não é esse. E aí o Samuel se admirou, chamou o segundo, não é, chamou o terceiro, foi até o 7º filho, não é nenhum desses, Samuel. E aí Samuel perguntou para Jessé, você tem mais algum filho? Porque Deus está me dizendo, o Espírito Santo está me dizendo que não é nenhum desses aqui para ungir, e eu vim para ungir, estou com óleo aqui e tudo. Aí o Jessé disse, tem mais um, está lá cuidando das ovelhinhas, no campo. É o Davi, o nome dele é Davi, então chama ele, manda ele vir aqui. Aí vem Davi, e Deus disse, é esse que eu quero que unja como rei. E agora essa semana eu estava vendo aí uma fotografia do Golias, enorme, e o Davizinho desse tamanho assim, e foi desafiou o exército de Deus, e Davi, disse, tu vem contra mim com lança, com espada, mas eu vou contra ti em nome do Senhor Jesus, em nome do Deus vivo, aliás, não foi em nome de Jesus, eu estou já acrescentando mais aqui, mas eu vou contra ti no nome do Deus vivo, e acertou, e a gente sabe do final da história, que uma pedra matou. Mas voltando ali nos filhos de Jessé, aí o Samuel disse, mas então, aí veio Davi, é esse aí Davi, e aí Deus disse para Samuel, o profeta Samuel, eu não olho o exterior das pessoas, eu olho o coração. Eu quero te dizer que Deus conhece o teu coração e o meu coração, Deus conhece,
e sabe quando nós estamos em necessidade, quando nós precisamos do Senhor, quando nós estamos com fome, quando nós estamos com sede da palavra do Senhor. O Senhor conhece o nosso coração, o Senhor conhecia o coração do Zaqueu. Deus não olha a nossa cor, Deus não olha a nossa classe social, Deus não olha a nossa condição financeira, Deus não olha a nossa condição intelectual, mas Deus olha o nosso coração, pastor. É o coração das pessoas que Deus olha. Muitas vezes nós erramos, mas Deus sabe. Ele errou, não foi porque Ele quis, porque Deus conhece o nosso coração, amém? Aleluia. Quero te dizer que Deus conhece o teu coração. A gente olha o exterior da pessoa, mas Deus conhece lá dentro de cada um de nós, amém, meus irmãos? Aleluia, glória a Deus. Então, mesmo assim, então Jesus chamou Zaqueu porque conhecia o seu coração. Jesus via que Zaqueu estava perdido e precisava de salvação. Ali no versículo 5 a 7, diz assim: quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse: Zaqueu, desça depressa, porque hoje preciso ficar na sua casa. Zaqueu desceu depressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que Jesus tinha se hospedado com um homem pecador. Zaqueu, por sua vez, se levantou. Não, aí é só até o 7 mesmo aqui. Eles estavam achando que Zaqueu, que Jesus tinha ido para a casa do pecador, mas foi para isso mesmo que Jesus veio, para buscar e salvar o que estava perdido, amém, meus irmãos? E nós estamos aqui então, ao julgar pela reação da multidão aqui, que disseram: mas olha, Jesus indo na casa do pecador. Eles tinham raiva, claro, eram bravos com Zaqueu, porque ele se tornou um cobrador de impostos e cobrava além, né, do que devia dos seus próprios patrícios, seus irmãos, e ainda era para o tesouro, né, de Roma. E claro que os cobradores de impostos, como diz a palavra de Deus, eles surrupiavam um pouco para eles, né? Mas Zaqueu também corrigiu, porque Jesus entrou na vida dele, isso foi corrigido também na vida dele. Então Jesus, então eu estava dizendo para você que ao julgar pela reação da multidão de Zaqueu, deve ter sido um publicano muito desonesto, né? Então já disse com certeza isso, né? Mas quando ouviu Jesus falar, reconheceu que a sua forma de vida precisava ser completamente mudada e corrigida. Meus irmãos, como nós temos que reconhecer, quando nós não estamos andando correto diante de Deus, nós temos que reconhecer que o nosso modo de viver não está certo. Podemos enganar muitas pessoas, enganar o homem, mas a Deus jamais nós vamos enganar, né, pastor? Jamais nós vamos enganar, porque Deus conhece o nosso coração. Então, temos que reconhecer quando nós precisamos de mudança e precisamos ser corrigidos. E Deus não condena ninguém. Jesus é cavalheiro, o Espírito Santo é cavalheiro. Ele jamais vai nos condenar. E também nós não podemos condenar ninguém. Amém? Não podemos julgar e nem condenar ninguém, porque Deus nos chamou foi para abençoar, para orar e abençoar pelas pessoas. Amém, meus irmãos? Não temos esse direito, não somos juiz, certo? Juiz é a palavra de Deus, mas que bom que a palavra de Deus tem todo tipo de ensinamento. Eu estava dizendo para vocês, a gente prega em cima do enfoque, mas ali Deus vai trazendo vários tipos de ensinamentos para nós. A palavra de Deus vai nos revelando aquilo que precisamos ouvir, precisamos que seja mudado na nossa vida, amém, meus irmãos? E é para o nosso próprio bem, tudo isso é para o nosso próprio bem. Então, Jesus, já tendo se hospedado na casa de Zaqueu, em algum momento da conversa, embora o texto não fala o que eles estavam conversando, né? Não diz o que eles estavam conversando. Zaqueu se levantou e disse ao Senhor, versículo 8, agora sim, que eu já estava lendo antes ali. Zaqueu, por sua vez, se levantou e disse ao Senhor: Senhor, vou dar a metade dos meus bens aos pobres, e se roubei alguma coisa de alguém, vou restituir 4
vezes mais. Isso só Deus pode fazer na nossa vida, né, meus irmãos? Só Deus, porque eu sempre digo, que coisa mais difícil, como nós temos que orar para nós sermos livres para abençoar o reino de Deus e abençoar pessoas com necessidade, porque eu sempre digo, coisa mais difícil é botar a mão nós botar a mão no bolso, é verdade ou não é? Eu reconheci isso na minha vida, e até hoje eu oro, Senhor, me dá liberdade, Deus, me dá liberdade, para mim poder fazer isso. Eu experimentei de Deus, experimentei em abrir a mão, e recebi de Deus muitas vezes mais. Preciso continuar orando sobre essa área na minha vida. Você precisa orar sobre essa área na tua vida, amém, meu irmão, minha irmã? A Bíblia diz, né? A gente sempre cita, num momento de recolher os dízimos e as ofertas, Malaquias capítulo 3, Deus diz, né? Prova-me para te ver, se eu não vou abrir as janelas do céu e vou derramar bênçãos sem medidas sobre a tua vida. E é verdade, nós precisamos ser libertos nessa área, amém, meus irmãos? Busque, se precisa de libertação, busque libertação. Então Jesus não pediu que ele fizesse isso, ele simplesmente se levantou e disse, Jesus, se eu roubei alguém, eu vou dar metade, primeiro, eu vou dar metade dos meus bens aos pobres, se eu roubei alguém, Senhor, eu vou restituir 4 vezes mais. Isso aí já foi a presença de Jesus, já foi a presença do Espírito Santo tocando nele, porque ele era preso nessa área. Zaqueu teve fé, naquele momento, Zaqueu recebeu do Senhor a pequena palavrinha no seu coração que chama-se fé. Aleluia. Tem um texto na palavra de Deus que diz, não tenha medo, tenha fé. Não tenha medo, tenha fé. Então Zaqueu creu em Jesus, e essa fé gerou arrependimento dos seus pecados, e ele teve vontade de mudar de vida e corrigir o mal que ele vinha praticando. É assim que acontece na nossa vida. Quando nós andamos na presença do Senhor, nós andamos no caminho de Deus. Então, por sua fé em Cristo, Zaqueu recebeu também a vida eterna. Isso é com nós, meus irmãos. Por nossa fé em Cristo, nós temos recebido de Deus bênçãos e mais bênçãos, e de lambuja veio a salvação, que é a principal coisa que nós precisamos. É a principal coisa que nós precisamos, amém? Então foi o que Deus me disse para mim, o que tu perdeu, tu não perdeu, tu ganhou, tu perdeu todos esses materiais, o que tu tinha de material, mas tu ganhou a maior riqueza que o homem pode ganhar, que é a salvação, aleluia. A maior riqueza você tem e eu tenho na minha vida, amém? Nós temos então a maior riqueza, a vida eterna. Então é a maior riqueza que o homem pode receber, com certeza, né? Se nós recebemos Jesus Cristo no nosso coração, nós somos uma pessoa salva, portanto, você e eu é salvo e é uma pessoa rica, é verdade ou não é? Eu não costumo fazer isso, eu sei que tem muitos pregadores, diz para o teu irmão isso, diz aquilo e tal, mas eu quero fazer uma coisa agora, nesse momento. Eu quero que tu aperte a mão do teu irmão, da tua irmã, do teu lado e diga, procure uma pessoa rica, e aperte a mão do teu irmão, da tua irmã, e diz, você é rico. Declara, profetiza, você é rico. Você é rico, pastor. Você é rico, vocês são ricos, meus irmãos, não por causa do material que nós podemos receber desse mundo, mas porque nós temos a salvação, nós temos a maior riqueza que a pessoa pode ter na sua vida, que é Jesus no seu coração, amém? Isso faz toda a diferença na nossa vida, aleluia. Eu sou rico, não pelos materiais que eu tenho, mas por ter Jesus no meu coração, e você, a mesma coisa com você. E é isto então que acontece
quando nos encontramos com Jesus e reconhecemos Ele como Salvador e Senhor da nossa vida, amém, meus irmãos? Não só Salvador, mas também como Senhor. Certamente então nós seremos tocados pelo seu amor. Nós receberemos algo da parte de Deus que o mundo não pode receber, meus irmãos. O mundo não pode receber porque não conhece. Eu quero ler esse texto com vocês aqui de João capítulo 14. João 14. Eu ministro bastante esse texto aqui para mim. Vou usar aqui, ó, na minha Bíblia aqui, para o vento não pegar aqui esse pezinho aqui. Então, certamente seremos tocados pelo seu amor, receberemos algo da parte de Deus que o mundo não pode receber porque não o conhece, e é isso que nós recebemos, que o mundo não pode receber, é o Espírito Santo, amém? Eu quero ler aqui, João 14, 15 a 17, diz assim: Jesus, onde está? Não, estava fora do texto. João 14, 15 e 17. Onde é que você está? Está aqui. Se vocês me amam, guardarão os meus mandamentos, e eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro Consolador, a fim de que estejam com vocês para sempre. É o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vocês o conhecem, porque Ele habita com vocês e estará em vocês, amém? Glória a Deus. O mundo não pode receber. Quando eu li esse texto aqui pela primeira vez na Bíblia, eu fiquei pensando, meu Deus do céu, que realidade, quando que o homem sem Deus não tem condição de receber o Espírito Santo, mas nós, que recebemos Jesus, recebemos o Espírito Santo no nosso coração, amém? Você tem o Espírito de Deus habitando em você, amém, meus irmãos? É Ele quem tem então nos abençoado ricamente, aleluia. Jesus o chama de Consolador e diz, é o Espírito da verdade. Ele está lá em João 16, 7 e 8. O Espírito Santo aponta para o pecado. Vamos ler esse texto aqui também de João 16, que está aqui, ó, bem pertinho. Vamos virar uma página, João 16, 7 e 8 diz assim: mas eu lhes digo a verdade, é melhor para vocês que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vocês, mas se eu for, eu enviarei a vocês. E vocês sabem que Jesus veio a esse mundo, subiu ao Pai e enviou o Espírito Santo, e aqueles que buscam a Deus, buscam receber o Espírito Santo, recebem mesmo, são batizados com o Espírito Santo, amém? Aleluia, aleluia, Senhor. Quando Ele vier, disse Jesus, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Isso o Espírito Santo tem feito na vida da igreja, na vida dos seus filhos e na vida daqueles que Deus conhece o coração. Deus tem convencido do pecado, da justiça e do juízo. É verdade ou não é, meus irmãos? Que coisa tremenda, é o Espírito Santo que nos convence. Cuidado, quando Jesus vir te falar, o Espírito Santo vir te falar alguma coisa, ouça e aplique na tua vida. Eu tenho muitos ensinamentos a respeito desse momento aqui, mas para não tomar muito tempo, senão eu vou ficar tecendo muito comentário aqui, testemunhos, vai passar muito rápido o tempo, mas é Jesus que convence. Só uma coisinha, eu vou falar, antes de ter Jesus no meu coração, eu acho que eu já falei para vocês, mas vou repetir aqui, talvez vocês, não sei se lembram disso, né, mas tem alguns aqui que não lembram. Antes de converter, eu estava em certos lugares onde eu estava, muitas vezes em algum bar, bebendo álcool, e olhava uma pessoa vindo com a Bíblia debaixo do braço, caminhando, ou na mão, segurando na mão, eu olhava e enxergava aquela pessoa, eu pensava comigo, meu Deus, que vida mais triste que essa pessoa deve de ter, não bebe, não fuma, não faz isso, não faz aquilo. Eu achava que eu é que era feliz,
e que a pessoa, porque eu vim de uma família que era cultura, né? Então foi o que eu aprendi na vida, que o ser humano aproveita mais. O que o mundo diz é verdade, não é? O que o ser humano aproveita mais, se não é comer, beber, se divertir, fazer festa, farrear? Meu Deus, que engano, quem aproveita isso aí é o diabo, que recebe a oportunidade de nos massacrar. Quando nós vivemos esse tipo de vida, nós damos direito legal para o inimigo, para nos massacrar. Mas, graças a Deus que o Senhor veio e me convenceu, te convenceu do pecado, e hoje nós fazemos parte desse time maravilhoso, sem precisar viver esse tipo de vida de mundo aí, verdade ou não é? Aleluia, nos convence do pecado, mas também nos convence da justiça, né? Quando alguém vinha falar da palavra de Deus para mim, eu dizia, lá vem aquele crente, né? E eu já dizia, já rebatia na hora, rapaz, vocês estão dizendo que se eu não ir para a igreja, não aceitar Jesus, que eu vou para o inferno, que Jesus vai voltar e eu vou ficar para trás. Mas já faz 2000 anos que estão falando isso e Jesus não voltou ainda, e nem vai voltar, eu dizia. Ai, que coisa, né? A misericórdia de Deus, né? Deus nos ama e tem muita misericórdia na nossa vida. E eu dizia, não vai voltar. Quando eu converti, aceitei Jesus e comecei a ler a Bíblia, e aí eu era convencido pelo Espírito Santo, e eu me ajoelhava e dizia, Jesus, obrigado pelo perdão, obrigado por ter me perdoado, Senhor, obrigado por ter me esperado, obrigado por não ter levado em conta a minha ignorância, Senhor, o que eu dizia. Obrigado porque eu faço parte hoje, Senhor, do reino do Senhor. Aleluia, meus irmãos, todos nós fazemos parte do reino do Senhor Jesus, amém? Que bom que Deus não leva em conta, né? Mas Jesus, Ele está aí, o reino de Deus está aí, meus irmãos, amém? Onde é que eu li aqui? Venha o teu reino, Senhor, aleluia. O reino de Deus está dentro de cada um de nós, amém? Está dentro de cada um de nós, se manifestando de formas especiais na nossa vida, aleluia. Então, Jesus deixou o Espírito Santo para nos ajudar nos momentos de fraqueza e dificuldade que nós temos, amém, meus irmãos? E eu clamei a Deus, e eu pude vencer, pedi para Deus, eu quero a presença do Espírito Santo na minha vida, e Ele me ajudou a vencer todas as coisas ruins que tinha na minha vida. E não que eu seja, eu sou chamado de santo, sim, vocês são chamados de santo por aquilo que Jesus fez por nós na cruz, amém, meus irmãos? Mas quero dizer que não porque nós andamos com a auréola na cabeça, mas porque somos santos porque o Senhor nos tornou santo, amém? Em nome do Senhor Jesus. Então o Espírito Santo é aquele que aponta o pecado, mas não com condenação, como eu disse, e ele convence a pessoa do pecado, da justiça e do juízo, E eu pensava também outra coisa, que eu pensava aqui sobre o juízo, que é o que eu aprendi com o mundo. Não existe céu, não existe inferno, aqui se faz e aqui se paga, era isso que eu dizia. E quando o Espírito Santo me convenceu, eu cheguei a tremer, tive um tremor, sabe, de também pensar nas asneiras, besteira que eu falava. E hoje eu sei que existe o céu, existe o inferno, e quem não quer, a pessoa que mais quer que nós não acreditamos que existe o céu e o inferno, é o próprio capeta, porque enquanto ele mantém a pessoa presa, e a pessoa não crê que existe o céu, e que não existe o inferno, ele mantém a pessoa presa. Mas nós estamos livres, meus irmãos? Estamos livres, amém? Vamos continuar livres então, na presença. Foi isso que aconteceu então com Zaqueu, e tem acontecido com muitas pessoas, mas não é somente isso que o Espírito Santo faz. Quando o Espírito Santo passa a habitar em nós, ele nos ajuda também então a viver uma vida que nós nos sentimos seguros, amparados e guardados por Deus. Tu tem sentido isso? Se não tem, experimente, busque a Deus, e é através do Espírito Santo então que o homem toma consciência dos seus pecados, para que se arrependa e confesse e sejam perdoados, amém? Não te esquece, o dia que resbalar, o dia que tiver qualquer pecado que não seja premeditado, que seja algo que aconteça então de acidente, amém, meus irmãos? 1 João 1,9 diz o quê? Que Deus é fiel e justo para perdoar todos os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça, amém? Tome posse
daquilo que Jesus fez lá na cruz. É tremendo. Não foi só a salvação, Jesus conquistou tudo que nós precisamos, amém, meus irmãos? Tudo que nós precisamos conquistou por nós. Então a obra da cruz é uma obra completa. O Espírito Santo nos dá o conforto, confirmando no nosso espírito que nós fomos salvos pela obra da cruz. 2 Coríntios 5,17, um texto conhecidíssimo, né? Se alguém está em Cristo, nova criatura é. Eis que tudo se fez novo, amém? Na nossa vida. Então Zaqueu tornou-se uma nova criação, um novo homem em Cristo. Assim como Zaqueu, somos uma nova criação, tudo se fez novo na nossa vida. Indo já para o final. Agora, o nosso desafio é, cada vez mais, buscar ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Precisamos buscar a Deus para andar na presença desse Deus, amém, meus irmãos? Precisamos andar. Olha, eu sei que é pesado aí fora, mas é possível nós andarmos em espírito, como diz a palavra de Deus. Se fizermos isso, certamente o Senhor vai nos surpreender, como eu recebi a palavra de Deus ali. Certamente Deus vai nos surpreender com as suas bênçãos, e através do Espírito Santo vai nos fortalecer no nosso corpo, na nossa alma e no nosso espírito, amém? Completo, para vencermos todo o mal e todo o desafio que surgirem diante de nós. Irmãos, é tremendo, a gente talvez não consegue mensurar o valor da obra da cruz, o valor da palavra de Deus. Por isso nós temos que constantemente parar um pouquinho e buscar a Deus, ler as Escrituras. Olha como nós estamos lendo, nós, essa geração mais velha, como estamos lendo, estamos orando pela geração mais nova, porque o que nós estamos vendo, até por causa das mídias, né? Por causa a juventude não está mais lendo Bíblia. Gente, nós temos que ensinar os nossos filhos, nossas filhas a lerem Bíblia, amém? Os netos, as netas. A minha esposa, nem fui eu, foi a minha esposa que pegou de praxe, de comprar uma Bíblia. Quando nós convertemos, quando eu converti, eu já tinha, né, minha esposa, 4 filhas, e depois começou a vir os netos, e aí minha esposa, nesse meio tempo que nós convertemos, ela comprou uma Bíblia para cada filha, né, pedia, vamos comprar, e cada neta que nasceu, cada bisneta que nasceu nossa, recebeu uma Bíblia nossa. Então eu tenho 7 netas, sou pai de 4 filhas, cresceu, e minha esposa, 7 netas, 2 netos, e já estou perdido com as bisnetas. Deixa eu contar aqui, são 2, 3, 4, 5 bisnetas eu tenho. Glória a Deus, meus irmãos, podia atingir esse tempo. Olha, se assim Deus permitir, né? Sou um homem, digo sempre, e agradeço a Deus, glorifico a Deus. Deus, eu sou um homem realizado, mas pude me realizar porque eu me encontrei com Jesus, em todos os aspectos, em todas as áreas da minha vida, e tomei posse. Irmãos, há uma necessidade muito grande de nós observar na nossa vida, uma palavra chamada decisão. Nós temos que ser decididos, porque nós temos livre-arbítrio. Deus não vai arrombar o coração de ninguém para obrigar a obedecer. Deus coloca o livre-arbítrio no nosso coração, mas a decisão, nós precisamos ter decisão de querer aquilo ali. E quando nós decidimos, nós vamos dar a mão à palmatória e nós vamos ver que o reino de Deus funciona, a palavra de Deus funciona, é como está aqui na Bíblia, meus irmãos. Quantas vezes, agora por último eu não tenho feito tanto, mas quantas vezes, porque logo no começo a gente lê a Bíblia e quer conhecer e quer ver mais, quantas vezes eu parava nos textos e colocava o dedo, está aqui Senhor, eu quero para mim,
as promessas de Deus. Eu li um livro que diz que tem mais de 8.000 promessas na palavra de Deus para nós. Alguém teve, essa presença do Espírito Santo e tirou tempo para pesquisar na Bíblia quantas promessas contém na Bíblia. Meu Deus do céu, que maravilha! Tem que abençoar esse irmão, que Deus abençoe essa vida. Mais de 8.000 promessas para nós. Então, meus irmãos, quando lê a palavra, quando chegar num texto ali, é para ti, sim, é para nós, amém? É para nós, temos que tomar posse na nossa vida. Tem tudo que nós precisamos na palavra de Deus. Podemos ter paz, podemos ter alegria, podemos ser prósperos, sim, financeiramente, só com muito cuidado. Cuidado, amém? É promessa de Deus. Oh Jesus, família, como temos que orar pela nossa família. Que nem eu estou dizendo para vocês, olha só, eu de primeiro tinha preocupação, claro, quando eu casei eu não era convertido, mas no começo, quando eu converti, eu tinha as 4 filhas, minha preocupação maior era orar pelas filhas, pela esposa e as filhas, mas a minha preocupação aumentou, porque veio as netas, veio bisnetas, a família cresceu, e eu tenho que continuar orando pela minha família, porque filho de pastor, pastorzinho não é. E temos que orar porque eles também têm o livre-arbítrio, orar para que eles continuem conhecendo Jesus e orar para que o Senhor continue abençoando. Guarda, Senhor, hoje a minha família, eu tenho filha morando em Caxias, eu tenho filha morando em Santa Catarina e tenho 2 morando em Cachoeirinha, então já a família já começa a se dispersar, daqui a pouco os netos já começam a sair, mas que coisa boa é permanecer na presença de Deus e ter a oportunidade de orar pela família, amém, meus irmãos? Orar pela nossa família. Eles têm a escolha deles, mas pedir, Deus, coloca o Espírito Santo na vida deles, para que eles não escolham errado, Senhor, que eles escolham certo, porque enquanto estão debaixo do teu teto, ali tu pode ter o comando, mas quando sai debaixo do teu teto, eles vão ter sua vida, cada um vai ter sua vida, mas em nome de Jesus, que eles continuem escolhendo Jesus nas suas vidas, amém, meus irmãos? Eu tenho algumas lutas com a minha família, que nem eu disse, cresceu, tem uma neta se voltando para Deus agora, que tinha se afastado, na adolescência dela, se afastou de Jesus, ela está com 25 anos, está retornando para Jesus, eu louvo a Deus por isso. Então a nossa oração, como vocês cantaram ali, que a palavra de Deus não volta vazia, ela vem, diz a Bíblia, ela faz o que apraz na nossa vida e volta para Deus. Foi cantar, meu irmão? Como é que vocês cantaram? Que a palavra volta para Deus, tudo volta para o Senhor, tudo vem de ti, tudo é para ti, tudo volta para ti. Glória a Deus. O Lucas lembrou lá, aleluia. E assim a palavra de Deus, ela vem e faz o que apraz no nosso coração e volta para Deus. Eu creio que se ela tivesse um rosto, tivesse uma boca, eu creio que ela volta sorrindo diante de Deus. Deus, eu fui lá e fiz a tua obra e estou voltando para ti. Olha lá, Senhor, aquela pessoa lá tomando posição, está mudando de vida, porque é a tua palavra que está ensinando, é o Espírito Santo, Senhor, que está ajudando. Aleluia, amém, meus irmãos? Temos todo o respaldo, então, que nós precisamos para uma vida feliz, uma vida, então, que vale a pena viver, meus irmãos. Então, o Senhor sempre vai nos surpreender, e vai nos abençoar, nos fortalecer no nosso corpo, na nossa alma, e no nosso espírito, para nós vencermos todo o mal, e todo desafio que surgir, então, diante de nós. Quero te dizer que Jesus está presente neste lugar, eu não tenho dúvida, porque Jesus garante, a palavra de Deus é a verdade, ela garante. Jesus disse para os discípulos, Mateus, ali no capítulo 28, e eis que eu estou convosco todos os dias, até o final dos tempos, ou até a consumação dos séculos, amém? Todos os dias até a consumação dos séculos. E mais, Jesus disse, e aonde estiver 2 ou 3 do meu nome reunido, ali no meio deles eu estaria. Tu crê nisso? Eu creio. Creia,
que Jesus está aqui, Ele está nos vendo, Ele está vendo cada um de nós, está vendo o nosso coração, Ele está vendo as nossas dificuldades, Ele está vendo as nossas necessidades. É só nós nos reportarmos a Ele, para nós sermos cheios dessa presença, e nós podermos ser fortalecidos para vencer todo dia mal que possa surgir na nossa vida. Então Jesus está aqui neste lugar, Ele pode estar presente na tua casa, na minha casa, Ele pode estar presente na nossa casa, Ele pode estar presente na nossa família, amém, meus irmãos? Jesus pode estar presente aonde nós andarmos, Ele habita em nós, Ele pode estar presente no meu e no seu coração em todo tempo, Ele está presente em todo tempo na vida dos seus filhos. Jesus sabe que todas as coisas, qualquer coisa que necessitamos, Jesus sabe do que nós precisamos, porque ali Jesus sabia da necessidade do Zaqueu, porque Jesus conhecia o coração dele. Há necessidades que só Jesus pode suprir, nada vai poder suprir nesse mundo a necessidade do ser humano, homem e mulher, só Jesus. Muitas coisas nós podemos ter suprido momentaneamente, alguma coisa na nossa vida, uma comida boa, né? Uma alegria, que aqui no mundo ela é passageira, alegria verdadeira só do Senhor. Tantas coisas, então, que podem querer suprir a nossa necessidade, mas só Jesus pode suprir todas as coisas. Há alguém, quero perguntar se há alguém aqui, então nessa noite, que precisa de um milagre na sua vida. Quem de nós não precisa, né, de um milagre em alguma área da vida, né? Na vida pessoal, vida familiar, vida financeira, em qualquer área da vida, todos nós sempre precisamos, e Jesus é especialista em milagres, e Ele está aqui nessa noite. Coloque diante dEle o que você precisa. O pastor, agora eu lembrei que está sendo gravado, está indo para o YouTube. Você que está assistindo ou vai assistir ainda, né, essa pregação, essa mensagem, saiba que Jesus é especialista em fazer milagres. Foi Ele que nos ensinou, Ele que nos ensina a respeito dos milagres. Temos que tomar posse daquilo que Jesus fez por nós lá na cruz. Então, se há alguém aqui nessa noite que precisa, vai então abrindo o teu coração na presença de Deus e vai falando com Ele. Jesus tem todo o poder, então, para suprir toda e qualquer necessidade que nós temos e operar milagres nas nossas vidas, amém? Precisamos simplesmente crer, precisamos crer, amém, meus irmãos? Ter fé. Fique de pé, vamos orar. Se é esse o horário que vocês, eu esqueci de perguntar para o pastor quanto tempo vocês têm de culto aqui, lá na igreja onde nós estamos é 2 horas, né, Lucas? O pastor sabe também, pastor Avani, às vezes até passa, né? Mas eu estou cuidando para não passar aqui, não vai passar, né? 2 horas com todo, então não podemos reclamar, porque nós estamos na presença de Deus. Então, eu gosto, né? A gente tem bastante testemunho, tem bastante coisa para falar, mas eu gosto. Hoje eu estava falando da minha filha, pode escrever tudo, mas eu gosto. Eu sempre fiz isso. Eu escrevo tudo, mesmo que daqui a pouco eu nem olho pro esboço, né? Mas para que a nossa mente, então, às vezes, né, não nos pregue uma peça, daqui a pouco, deu um branco, porque a gente sabe que existe. Quantas vezes a gente está ministrando, falando uma coisa, e daqui a pouquinho, não sei se já aconteceu com vocês, se foi só comigo, me deu um branco, fugiu a palavra, o que eu estava dizendo, Jesus, mas aí nós temos o esboço aqui para recorrer. Então Jesus tem todo o poder para suprir toda e qualquer necessidade e operar milagres na nossa vida. Precisamos crer. Em que área, eu quero fazer uma pergunta, em que área da tua vida tu tem necessidade? Eu sei da minha vida, eu não sei da sua vida, mas uma coisa eu sei, Deus tem poder para eliminar qualquer coisa, seja na área da saúde, na área pessoal,
na área amorosa, né? Na área da família, amém? Qualquer área, na área financeira, Deus pode suprir qualquer coisa. Aleluia, Jesus. Pode ser também libertação de alguma área que nós precisamos. Se alguém tem necessidade de ser liberto em alguma área que não está vencendo, coloca diante do Senhor, amém? Pode ser também, você precisa um novo sentido na tua vida, precisa que Jesus te dê um novo sentido na tua vida. Está morna, parece que nada acontece, né? Parece que é tudo tão xoxo, triste. Jesus, dá um novo sentido para a minha vida, Senhor, que a presença do Espírito Santo vai te tocar. Quem sabe você está com algum vazio no teu coração, só Jesus pode preencher. Eu reconheci isso na minha vida, todos devem de reconhecer que só Jesus pode preencher o vazio do nosso coração, ninguém mais, só Jesus. Eu experimentei, eu poderia ficar a noite inteira falando para vocês o que eu pratiquei da palavra de Deus na minha vida, e eu busquei, experimentei sobre essa área na minha vida. Pode ser uma cura física, como eu falei, uma cura na alma. Quantas curas na alma nós precisamos ter, meus irmãos? Feridas que só o Senhor pode curar, feridas que se abriram por alguma palavra que você recebeu. Você ficou magoado, e a mágoa é coisa horrível, ela bate no coração da pessoa, isso vira em ressentimento, vira em amargura, e a pessoa termina ficando presa, então, nessas coisas, né? Precisamos então estar orando. Vamos orar, vamos crer com fé que o Senhor pode nos abençoar, amém? Em nome de Jesus. Vamos tocar um louvor primeiro? Depois nós oramos, amém. Abra o teu coração nesse momento, ouça. Glória a Deus. Glorifique o Senhor nesse momento. Vai colocando diante de Deus a tua necessidade. Fala com Ele, fala, o Senhor quer que tu fale. Ele sabe o que você precisa, mas Ele quer que você fale. Quero fazer um convite, vem para frente todos. Venha, meus irmãos, coloque-se aqui, vem para frente, para nós orarmos junto aqui, venham para frente, venham na presença do Senhor, não tenha vergonha, não tenha medo, venha, vamos estar orando, vamos nos unir.